já li muitos anos atrás, que fala o seguinte: uma livraria física, para concorrer com a venda online, ela tem que oferecer tudo aquilo que não se oferece na venda online. E o que é isso, em última análise? É um ambiente convidativo, que faz com que as pessoas tenham o prazer de estar ali, de ficar ali. Então, hoje, todos nós aqui temos investido muito neste ambiente. Tenho dito o seguinte: uma livraria não é simplesmente uma loja com prateleiras nas paredes e com livros nas prateleiras. Se você fizer só isso, você não está fazendo aquilo que realmente precisa ser feito. Uma livraria é um lugar onde você recebe autores, onde você conversa sobre temas diversos, onde você tem um café, muitas vezes um bistrô, que as pessoas são convidadas, ou seja, é um ambiente mesmo para as pessoas frequentarem, se sentirem felizes, né? O Borges fala que para ele o céu seria uma espécie de uma livraria, de uma biblioteca. E eu certamente me sinto assim, quer dizer, é um ambiente extremamente agradável em todos os sentidos. Uma outra coisa que é muito importante no que a gente vai estar falando aqui, que é o seguinte: eu tenho usado um pouco essa imagem. Se você entra hoje numa livraria física, fica 5 minutos dentro dessa livraria, olhando os livros, você vai descobrir 10 vezes mais títulos que você não sabia nem que existiam, do que se você ficar 5 minutos, por exemplo, dentro da Amazon. Ou seja, a livraria, ela e aqui falo como editor, a livraria é a vitrine da indústria editorial. É ali que você descobre o que está sendo lançado, o que está vendendo mais, etc. Eu agora fui procurado por um jornalista para dar um depoimento sobre o retorno do Charles Kozak. Não sei se todos aqui conhecem o Charles Kozak, mas o Charles esteve à frente da editora Kozak, que marcou época no Brasil, fechou as portas e ele agora está voltando, vai lançar novos livros de arte e tal. E nessa conversa que eu estava tendo com o jornalista, eu aproveitando esse tema, que é um tema que eu estou o tempo todo falando sobre ele, eu falei: veja, pegar os livros da Kozak. Os livros da Kozak, sem livraria, não vendem. Já é um pouco difícil vender por conta do preço. Quando você expõe o livro, imagina quando você esconde ele dentro de um depósito, sabe lá onde, certo? Se eu estivesse aqui, qualquer outro editor brasileiro ou internacional, ele diria: sem as livrarias, a indústria editorial tem um problema seríssimo, certo? Porque, mais uma vez, é na livraria que as pessoas descobrem o que as editoras estão fazendo. Então, quando a gente fala, e vamos falar sobre isso, os desafios que as livrarias enfrentam, na verdade, nós estamos falando dos desafios da indústria editorial, do ecossistema como um todo. Porque um mundo onde nós poderíamos vir a ter um único cliente e o livro sendo vendido de uma única maneira, que seria online, é um desastre. É um desastre. Entendeu? É um desastre para a sociedade, certamente, como um todo. Então, eu acho que aqui, primeiro recado, importância das livrarias. Segundo recado, apesar dos desafios, as livrarias vão enfrentando os seus problemas, e muitas delas, e aqui é o caso dessas 3 que estão aqui, vão mostrando a que vieram, e os resultados estão aí aparecendo. Mas nós temos hoje também um importantíssimo desafio. Eu quero falar rapidamente sobre isso para terminar, para depois deixar os amigos e queridos falar.
O desafio é o seguinte, aliás, antes de falar isso, eu quero dar um passinho aqui atrás para dizer o seguinte: países como Portugal, Espanha, Itália, França, Holanda, Argentina, aqui do nosso lado, México, Japão, Coreia do Sul, entre outros, Eslovênia, Alemanha, esqueci da Alemanha, que é o mais importante de todos esses países têm há décadas, antes da existência de Amazon, antes da existência da internet, leis que protegem o ecossistema do livro, leis que protegem a livre concorrência, no melhor sentido da palavra, e leis que se posicionam contra o monopólio. Nós vamos falar um pouco agora sobre isso, sobre uma lei, um projeto de lei que está hoje no Senado. A gente está trabalhando para que esse projeto, o Brasil não tenha essa lei, e nós estamos trabalhando para que o Brasil tenha essa lei. Eu recentemente estava conversando com um outro jornalista que falou para mim: Alexandre, eu sou um liberal, eu sou um homem de direita. Se você conversar com qualquer liberal, com qualquer pessoa que se posiciona como uma pessoa pró-mercado e uma pessoa de direita, ele vai se posicionar contra o monopólio. Não existe você apoiar o monopólio sendo uma pessoa a favor do livre mercado. Essa lei, nós vamos detalhar um pouco mais essa lei, que existe em todos esses países, assim eu entendo, não é uma lei nem de direita, nem uma lei de esquerda. É uma lei, na verdade, que protege o ecossistema, que reconhece a importância desse ecossistema. Justamente por reconhecer a importância do ecossistema, cria mecanismos para que esse ecossistema funcione de uma maneira saudável. Certo? Então, rapidamente aqui sobre esse projeto de lei e essas leis que, mais uma vez, existem em todos esses países que eu acabei de citar. Poucas palavras, o que é o projeto de lei que está no Senado hoje? Nós demos a esse projeto o nome de Lei Cortês, e deu-se esse nome Lei Cortês em homenagem a um livreiro e editor brasileiro já falecido, que há muitos anos, durante muitos anos, trabalhou para a aprovação dessa lei. Essa lei, só para vocês saberem, na Espanha, ela existe desde os anos 70, ela foi assinada pelo Franco. Não dá para dizer que o Franco é um homem de esquerda, certo? Na França, essa lei existe desde o comecinho dos anos 80, foi assinada pelo Mitterrand. Mitterrand, sim, presidente socialista. Mais uma vez, por que essas leis existem há tantos anos, antes mesmo da internet? Porque o livro sempre correu o risco ou colocar de outra maneira, porque essas sociedades sempre entenderam o perigo que está por trás do monopólio quando o assunto é cultura, quando o assunto é livro, certo? Então, mais uma vez, são leis que existem para impedir a existência do monopólio. Vamos falar aqui do Brasil, da situação do Brasil hoje. A Amazon está no Brasil há 12 anos. A Amazon, para aqueles que não conhecem em profundidade esse assunto, a Amazon foi criada nos Estados Unidos, e a primeira coisa que a Amazon fez foi vender livros. A Amazon começou a vender livros. Mas isso é uma coisa muito importante que vocês entendam. A Amazon nunca quis ser uma livraria. A livraria da Travessa é uma livraria. A livraria da Vila é uma livraria. A Martins Fontes é uma livraria. A Amazon passou 10 anos vendendo só livros, nunca teve um projeto de ser uma livraria, vender só livros. Pelo contrário, a Amazon usou o livro e usa o livro até hoje como uma estratégia
para atrair as pessoas para o seu site para vender outros produtos. E como é que ela faz isso? Desde o dia 1. Ela vende o livro com um desconto que, se através da vender, se a livraria da Vila oferecer, se a Martins Fontes oferecer, nós fechamos as portas. Porque nós vivemos, mais uma vez, essa margem que nós temos, que é o desconto que a gente recebe da editora. Se a gente repassar esse desconto para o consumidor final, nós fechamos as portas, certo? O Jeff Bezos, que obviamente é um homem muito inteligente, o mínimo que a gente pode dizer, certo? Ele entendeu o seguinte: por que ele escolheu o livro para fazer a Amazon ser descoberta e chegar no mercado? Por algumas razões. Primeiro, porque ele percebeu que não há nenhum outro produto no mundo com milhões de SKUs ou de ISBNs. Eu não estou exagerando, são milhões. Nenhuma livraria física do mundo é capaz de expor tudo que se publica pela indústria editorial. Então, primeiro ele percebeu isso. É uma coisa muito comum você entrar dentro de uma livraria e, infelizmente, não encontrar o livro que você está procurando. Então, eu pensei, vou criar uma empresa que vai conseguir vender, vai conseguir fazer chegar na mão do consumidor final esses milhões de títulos. Ótimo, maravilhoso. Para a indústria editorial, uma decisão brilhante, certo? Extraordinária, que só a internet passou a permitir que acontecesse. Muito bem. Mas, a outra coisa que ele fez foi, se eu vender esses livros pelo preço que as livrarias americanas vendem, um ou outro vai entrar no meu site, mas na verdade nós temos uma série de estudos que mostram o seguinte, depois eu vou falar um pouco sobre isso, dando números para vocês, mas se as pessoas tiverem a oportunidade de comprar o livro pelo mesmo preço, a maioria da população do mundo opta por comprar uma livraria física. Isso é uma coisa que muita gente... as pessoas preferem comprar online. Não é verdade. Nada como você entrar dentro de uma livraria, abrir um livro, ler a quarta capa, ler a orelha, sentir o cheiro do livro, etc, etc. É na livraria que você descobre o livro. Se você for, mais uma vez, for comprar pelo mesmo preço, a opção que as pessoas fazem é comprar na livraria física. O Jeff Bezos, percebendo isso, falou assim, eu vou abrir mão dessa margem. Ou seja, eu não vou ganhar dinheiro nenhum vendendo livro, que é o caso até hoje. A Amazon não ganha um centavo vendendo livro. É importante que vocês entendam isso, tá certo? Mas eu vou... por que eu vou fazer isso? Porque eu quero ter o teu CPF, o teu endereço, o teu nome e o de todos nós aqui. A Amazon passou, isso não sou eu que estou contando, está em livros, estudos, ele mesmo. A Amazon passou 10 anos no vermelho, quando ela só vendia livros, certo? Porque, mais uma vez, como é que você consegue não ficar no vermelho se você abre mão da sua margem, certo? Qual era a estratégia? E, primeiro, como é que ele consegue ficar 10 anos no vermelho? Quer dizer, investimento de pessoas que sabiam que a Amazon chegaria onde hoje ela chegou, certo? Vendendo um pouco de tudo, certo? Ou muito de tudo. A Amazon, então, mais uma vez, passou 10 anos no vermelho e ali aprendeu que o livro é o melhor produto para fazer com que as pessoas entrem no seu site. O livro é comprado por crianças, o livro é comprado por jovens, o livro é comprado por adultos, é comprado por brancos, pretos, por orientais. Quer dizer, é um produto absolutamente democrático e que atinge toda a sociedade. Então, até hoje, a Amazon usa o livro como o que a gente chama de uma isca, certo? É a maneira
que ele faz para que as pessoas entrem dentro do seu site. E mais uma vez fazem isso nessas duas estratégias. Tem uma terceira que é muito importante, que é a entrega rápida. Eles realmente são muito organizados e competentes, mas a questão do preço é a questão delicada aí desse negócio. E é contra isso que a gente luta, e é contra isso que esses países lutam. Vou dar aqui alguns números para vocês. Na Alemanha, essa lei é uma lei super rígida, super rígida. Na Alemanha, a lei estabelece o seguinte: a editora publica o livro, a editora estabelece o preço do livro, cabe à editora mudar o preço do livro para cima ou para baixo, e só a editora. E o mercado livreiro, seja uma livraria física, seja uma livraria de bairro, seja a Amazon, vende o livro pelo preço estabelecido pela editora. Depois a gente vai falar um pouco sobre o nosso projeto de lei, que é um pouco mais leve. Aliás, é bem mais leve. Números da Alemanha. A Amazon representa 18% do mercado livreiro. 18% das vendas de livros na Alemanha são feitas através da Amazon. 82% dos livros são vendidos através de livrarias, sejam elas físicas, sejam elas virtuais. Certo? As empresas que vivem única e exclusivamente da venda de livros. Esse número, para mim, escancara uma coisa que é óbvia. Quando você tem o mesmo preço, as pessoas preferem comprar em outro lugar. Certo? E no momento em que as pessoas preferem comprar em outro lugar, você oxigena o mercado. Você faz com que as livrarias tenham mais força, que as livrarias vendam mais. No momento que as livrarias vendem mais, você tem mais livrarias espalhadas pelas ruas das cidades. Não por acaso a Alemanha tem uma indústria editorial bastante forte. Vamos fugir da Alemanha, porque muita gente pode ouvir e falar assim: você está comparando o Brasil com a Alemanha, são situações muito diferentes, o nível de cultura, o nível de riqueza da Alemanha. Vamos falar da Argentina. Todos nós certamente já estivemos em Buenos Aires algumas vezes. Buenos Aires é uma cidade repleta de livrarias, as livrarias lotadas de pessoas, os cafés lotados. A Argentina tem uma lei muito parecida com a lei da Alemanha. A editora publica o livro, a editora estabelece o preço do livro, e as livrarias vendem o livro pelo preço estabelecido pela editora. Qual é a diferença única entre a lei da Argentina e a lei da Alemanha? Na Argentina, se permite uma variação de 10% no preço desse livro. Então, até um desconto de 10%, qualquer empresa tem o direito de oferecer. Assim funciona na Argentina e, mais uma vez, não por acaso, nós brasileiros estamos o tempo todo falando da maravilha que são as livrarias argentinas, de Buenos Aires, etc. O Brasil não tem essa lei, mas nós temos esse projeto de lei, que é a Lei Cortez, e o Brasil, esse projeto de lei, ele é bem mais leve. O projeto de lei no Brasil diz o seguinte: que os lançamentos, e somente os lançamentos, o que se estabelece como lançamento é o livro lançado hoje por um período de 12 meses, um período de 1 ano, esses lançamentos não poderiam, se a lei for aprovada, ser vendidos com descontos superiores a 10%. Passaram esses 12 meses, os livros podem ser vendidos com desconto que as livrarias e que a Amazon quiser oferecer. Traduzindo isso aqui em números, vou falar em relação à nossa livraria da Paulista. O Brasil publica 13 mil novos títulos por ano. Na nossa livraria da Paulista, nós temos 220 mil títulos dentro daquela loja para pronta entrega. Ou seja, mais de
94% dos livros que nós temos dentro da nossa livraria, eles continuarão sendo vendidos com desconto liberado. Ou seja, essa lei, ela vai atingir menos de 6% dos livros que nós hoje compramos no mercado brasileiro. Certo? O Brasil, em 2023, vendeu aproximadamente 230, 250 mil títulos, títulos ao longo do ano. Então, esse é mais ou menos o mercado do Brasil. Vamos falar por volta de 230, 250 mil títulos. Nós estamos falando de uma lei que vai controlar 13 mil títulos por ano. Certo? Por que essa lei é tão importante? Ela é importante porque, veja, eu falei aqui para vocês que nenhuma livraria do mundo é capaz de expor toda a produção editorial. O lançamento, ele é muito importante para a vida das nossas livrarias. Muita gente vai às livrarias para descobrir o que está sendo lançado. Então, você proteger o preço dos lançamentos é uma maneira de oxigenar o ecossistema, é uma maneira de oxigenar as livrarias, certo? Sem criar essa situação desconfortável, e eu entendo que é uma situação desconfortável, que seria, a partir da aprovação dessa lei, eu não posso mais comprar livros com descontos. Quer dizer, a lei permite, mais uma vez, que mais de 94% dos livros brasileiros continuem sendo vendidos com o desconto que as empresas entenderem que devam dar, certo? Mas ao proteger, mais uma vez, o lançamento, ela está oxigenando o mercado editorial. Então, nós estamos lutando muito, na verdade, para que essa lei seja aprovada, porque, do jeito que a coisa está, apesar das boas notícias que eu dei no começo dessa apresentação, é inquestionável que as livrarias vão deixando de vender mais e mais na medida em que elas têm essa concorrência predatória. Quer dizer, nós temos um concorrente hoje que abre mão da sua margem, que não precisa, que opta por não ganhar dinheiro vendendo livros, e no momento que ele faz isso, ele destrói o ecossistema. Quer dizer, então hoje, eu não tenho a menor dúvida disso, nós, livreiros, enfrentamos uma concorrência predatória e é contra isso que nós estamos lutando. E, em última análise, é essa informação que eu quero passar aqui para vocês. Certo? Quer dizer, o que está por trás do ecossistema e dos desafios que hoje nós enfrentamos como sociedade. Eu acho que é isso o resumo aqui do que somos, do mercado e tal, e desse momento que a gente está vivendo. Certamente eu esqueci várias coisas, mas vamos continuar aqui. Deixa eu só falar. Então, só para pegar na época, então, Pierre falou do Samuel Seibel aqui. Eu acho que, sim, para nós que estamos super mergulhados no assunto, né, eu ouvi o Alexandre e falei, pô, maravilha, é isso mesmo, vamos lá e tal, né? Quer dizer, não tem nenhuma dúvida, porque a gente sabe que são colocações sensatas e para muita gente não é bem assim. Né? Queria reforçar só um ou dois pontos. Né? Primeiro, foi um outro foi falado, né? Da importância de entender que isso aqui não é congelando os preços do livro, muito longe disso. Né? A Alexandre citou na Alemanha, mas isso obviamente que também seria aqui, a editora pode flutuar o preço do livro para cima ou para baixo a qualquer momento. Isso, né? Então vai subir, vai descer, não há problema, o mercado continua ali. A livre concorrência também, como foi falado, é o que nós mais prezamos. Estamos aqui como amigos, mas nós somos concorrentes, tem mais centenas de outros concorrentes, cada um batalhando lá por seu espaço. Eu acho importante colocar que essa política de preços
predatórios, como a gente está chamando, não leve isso de um lado exagerado, faz com que, estamos citando a Amazon, tem outros players pesados chegando no mercado livre daqui a pouco, né, que já está, vai começar. O que eles fazem para não corroer demais a margem que já está no vermelho? Eles pressionam as editoras, isso está acontecendo, né? Quer dizer, editora. Eles pressionam a editora por descontos maiores e condições melhores. A editora calcula o preço que ela precisa chegar, aumenta o preço de capa do livro. Isso é uma loucura acontecer. Ou seja, o preço de capa que nós vendemos, um livro deveria ser vendido a 60, por exemplo, eles colocam 80. Sabendo que vai ter esse desconto carregado aí nessas grandes plataformas, e pronto, chegou no preço que eles querem vender. Só que é um preço que a livraria física, com a estrutura de plantação física, de arquitetura, de funcionários, de treinamento, não consegue realmente acompanhar. Então é uma situação bizarra, né? Quer dizer assim, ou seja, o preço do livro poderia já ser eventualmente mais barato ou não. Aí depende do mercado, do preço do papel, da gráfica, aí volta de novo, a economia vai definir o que vai ser, né? A lei está no Senado. Eu tive a oportunidade de viajar para Brasília com colegas, com outras. Nós temos entidade, a Câmara Brasileira. O Alexandre é presidente da ANL, que é a Associação Nacional de Livrarias. Tem a CBL, Câmara Brasileira do Livro, tem outras entidades. Viajamos para Brasília para tentar conversar com os senadores e tentar explicar um pouco o que é essa lei a ser aprovada. Ela foi aprovada por todas as instâncias até agora, está no momento de debate lá em plenário. E aí a gente teve a oportunidade de conversar, por exemplo, com uma pessoa que era contra a lei, que é o general Hamilton Mourão, né? Encontramos ele casualmente lá pelo corredor, marcamos 2 horas depois de uma conversa, ele nos recebeu bravo, né? Assim, meio batendo na mesa. Olha, já vou avisando que eu sou contra a lei, eu sou um liberal, eu não vou aprovar nada, só para vocês saberem, né? Aí justamente, né? A pessoa queria falar, olha, general não, senador. Eu falei, que bom, porque nós também acreditamos, né, no livre, ele falou, sou liberal, livre concorrência, né? Porque nós também somos a favor da livre concorrência, ela tem que existir. Mas gostaríamos de que nesse jogo houvesse um mínimo de chance de um certo equilíbrio, né? Para não acontecer, nós vivemos. As razões não foram só essas, né? Mas estamos vivendo, né? Quer dizer, a selva, a FINAC saiu do Brasil, da cultura, de Saraiva, né? Uma sucessão de grandes empresas, grandes superfícies saindo. Estamos aqui com exemplos bons de que, na garra, aí, acreditando, crescer. Estamos realmente aqui numa mesa de uma evolução do negócio. Mas as ameaças aqui que a gente está falando e enfrentando, elas são reais, elas são presentes. Eu acho que não tem uma única pessoa nessa sala, e não tem uma única pessoa que eu conheço, que não vai citar o quanto já foi em livraria, quanto levou o filho, quanto está levando o neto, que bacana, que legal, né? Mas isso precisa ser convertido em ações reais, né? Quer dizer, vamos lá prestigiar. O preço, quando fala do livro, né? Quer dizer, com esse certo aviltamento do preço, você não vai encontrar essa política na geladeira, não vai encontrar essa política dentro dessas plataformas, ou de tantos outros produtos, de iPhone nem se fala, seja porque a indústria produtora nem permite que se faça isso, no caso da Apple,
ou nem permite, e outras. Então, as variações. Então, o livro fica um grande exemplo. E colocando para o senador Mourão essas colocações, ficamos 2, 3 horas conversando, depois ele relaxou, foi ouvido e tal. Ele que tinha colocado uma emenda contrária ao texto como era a lei, ele chegou no final da reunião, vou pensar sobre o assunto, no dia seguinte ele retirou essa emenda e se mostrando favorável. Passamos pela senadora Damares, né, dando exemplos assim importantes de pessoas que tivemos a oportunidade de conversar. Um pouco é isso que a gente buscou, e a RTV, essa gentileza toda de organizar esse encontro com a sociedade civil, vamos dizer assim, para tentar colocar um pouco isso, porque a compreensão do que acontece é importante, né? Quer dizer assim, não ser uma coisa, quando a gente vai falar, eu tive a experiência, uma primeira vez, não está presente, depois eu vou dar uma bronca nele, que é meu irmão, o Hélio Seiva, que estava inscrito e não veio. E eu estava brincando assim com o Alexandre, com outras pessoas. Nós temos um grupo que nós criamos de livreiros desde praticamente março de 20, com a pandemia, quase assim. Pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos fechar. Lojas literalmente fechadas, né? 90 dias, você imagina. O que era isso, né? Então, a primeira vez nessa conversa, né? Oh, mas isso, aquilo, intervenção e tal. E aí, quando dou exemplo, o Alexandre até frisou desses 20 e tantos países, aqui todos estão errados, todos estão. E falando em países, já tudo bem, a França de Mitterrand, mas já tivemos outros governos na França, né? E assim vai, né? Nem existia a questão da internet, você faz só, agora é uma ameaça poderosa, né? Quer dizer, que ninguém discute o talento e a competência dessa empresa, né? Bom, mas vamos lá então trabalhar com uma coisa mais racional, que a editora consiga estabelecer um preço justo para o mercado, que as livrarias consigam ter a margem para reinvestir e ampliar a sua capilaridade, vamos dizer assim, né, que tanto precisa, né, e que o cliente esteja satisfeito. Nós estamos falando de um produto que é incrível, saíram pesquisas agora, que tem muita gente, a nossa esfera, vamos dizer assim, que considera o livro um produto caro, ainda. Estamos falando de alguma coisa de R$60, 50, 70, nessa média, até menos a média, né? Vamos passar, temos que passar, né? O dólar, vamos dizer assim, mas nem toca de boca isso. 8, 9 dólares um livro, e todos nós viajamos e compramos livros fora, ninguém duvida que faça conta, e de livros de arte, que no Brasil a gente também vende a preços muito competitivos, e pessoas que voltam carregados com malas, né, felizes da vida, né? E você discutiu o preço, perguntou alguma coisa, você vai em restaurante, pede desconto e por aí vai. Então é um pouco qual o valor que você atribui para aquele produto, verdadeiramente, né? Quer dizer, a gente está falando, em vez de eu pagar 6, né, 60, vamos pagar 54, que estabelece, tudo bem, pode ter essa pontuação. Olha, que custa 60, vou pagar 30, 40, não é possível que ninguém ache que alguma coisa errada tenha, né? E nós somos esse mercado, só frisando essa tal margem bruta que a gente tem, permite que a gente chegue lá no final das contas com bem trabalhado, lá com 5, 6%, tá, né? Diferente dos outros produtos, você vai acrescentando e vai formando seu preço de venda. Né? Então, qualquer coisa sair de lá, se sair com desconto, quer dizer, você tem que abaixar porque vai enfrentar concorrência, aí eu acho que foi um pouco, não foram as únicas razões, mas razão importante dessas duas grandes redes que desapareceram. Nós não queremos desaparecer,
Nós queremos trabalhar e estamos trabalhando e vamos continuar investindo, porém, seria interessante que a sociedade entendesse que as coisas não são bem assim, não é essa maravilha, né? Quer dizer, eu vou perder no esforço, não vai, o preço no momento vai se ajustar. Aliás, só para finalizar, passar para o Rui, tem estudos, né, mesmo, infelizmente trouxemos, que mostram países onde tem a lei, países onde não tem a lei, o que acontece ao longo do tempo com o preço do livro. Onde tem a lei, o preço do livro é menor do que os países onde a coisa está mais liberal, né? E onde mais de 10, 12 anos para cá, por exemplo, a Amazon atua dessa forma, né? E é isso nesse primeiro momento, daqui a pouco, né? Complementamos, abrimos para perguntas. Se você me permitir, eu queria fazer dois comentários sobre o que você falou. Primeiro, para deixar bem claro para vocês, por que em países onde não existe a lei, por exemplo, não existe a lei nos Estados Unidos e hoje não existe na Inglaterra, por que nesses países o livro é mais caro do que, por exemplo, na Alemanha e na França? O Samuca falou, mas agora eu quero falar aqui como editor. Veja, na medida em que você vai criando um monopólio, e essa empresa, a dona do monopólio, como todos os monopólios, vai forçando o fornecedor a dar condições comerciais melhores, descontos maiores, em outras palavras, o editor se vê obrigado a aumentar o preço. Tá certo? Então, nesses países, eu citei o número da Alemanha, esqueci de citar o número dos Estados Unidos, que aliás é o mesmo número do Brasil. Nos Estados Unidos, a Amazon, que na Alemanha representa 18%, nos Estados Unidos representa mais de 50%. Nós já temos um monopólio estabelecido. Entendeu? E na medida em que a editora vai dando mais descontos para esse monopólio, ela é obrigada a jogar isso no preço do livro, porque ela tem que, os custos que ela tem são os mesmos. Entendeu? No momento que ela dá um desconto maior, ela recebe um valor menor pelo produto que ela está comercializando, ela é obrigada a compensar isso, estabelecendo um preço mais alto. Só para vocês entenderem o mecanismo que está por trás disso. E a outra informação, complementando o que o Samuca falou, o Milei, nós estamos acompanhando, né, o que está acontecendo no mundo. O Milei, quando chegou agora na presidência da Argentina, ele quis acabar com todas as leis de proteção, ele queria acabar com essa lei que existe na Argentina há décadas. A sociedade toda se posicionou contra, os argentinos, reconhecendo a importância da lei, se posicionaram contra, e os editores livreiros de direita e de esquerda se posicionaram contra e sentaram com o Milei, que voltou atrás. Quer dizer, você veja então, mais uma vez, essa questão de que nós não estamos falando aqui de uma lei de direita ou uma lei de esquerda. Nós estamos falando de uma lei que, em última análise, reconhece a importância do ecossistema, reconhece a importância dos livros e quer criar condições saudáveis de uma concorrência, de uma livre concorrência saudável entre, por exemplo, livreiros, como é o nosso caso aqui. Então é importante contar isso para vocês, porque isso é uma coisa muito recente. O Milei tentou acabar com a lei e a sociedade como um todo e a indústria inteira falou: não faça isso, porque se você fizer isso, nós vamos ter um problema sério. Essa é uma informação importante para passar para vocês. Fala lá, Rui. Não, olha, você vê que eu estou muito bem acompanhado, os colegas acho que fizeram colocações muito boas, mas eu gostaria de chamar a atenção para um ponto que é o que justifica tudo isso, né? Por que a gente está preocupado, por que vocês estão preocupados, por que o livro merece essa atenção, né? Porque eu ouvi a discussão sobre a necessidade de um arcabouço fiscal, né, que contemple esse objeto sagrado, né, que é o livro. A lei francesa, ela começa com essa frase, né? O livro não é um objeto como outro qualquer. Se você aceita essa premissa, vale a pena você pensar, discutir por que isso é importante.
Se você não aceita essa premissa, por quê? Porque o livro é um objeto, está no mercado, ele está sujeito às leis do mercado. Mas não, né? Você pega assim, você tem café, né? Você fala, vou comprar café, preciso de comprar café, você tem um pilão, você tem 3 corações, aí você escolhe um. O mercado não tinha lá o pilão, comprei o 3 corações. Sua vida continua, você vai tomar um café assim. O livro não, o livro é o conteúdo da herança cultural de uma civilização, de um país, de um povo. Então, ele é incrivelmente diferente de tudo. Para você ver aqui, né, nós 3 aqui, somos 3 livrarias que tem muitas semelhanças entre elas e, ao mesmo tempo, são absolutamente distintas no que elas propõem. Né? A proposta do Alexandre tem uma livraria de 220 mil livros na Avenida Paulista. Atravessa, está ali no meio. A gente hoje somos uma cadeia de 13 livrarias, e você tem ali livrarias de entre 500 e 1.000 metros, e que contém uma oferta, um acervo de 70 mil livros. O Samuel hoje tem uma estratégia de capilaridade, então ele está ampliando, você está com 22 livrarias, mas tem mais coisa por aí. Ou seja, são estratégias totalmente diferentes. Então, as livrarias são absolutamente distintas, né? Todas elas fundamentais. Né? Você pega uma livraria, vou pegar um exemplo, Gato Sem Rabo, uma livraria aqui de São Paulo. Ela deve ter 3.000 títulos lá dentro, e ela foca na questão do livro, sobre questão feminina, livro de autoras mulheres. Mas é uma livraria específica, mas totalmente interessante e importante no que ela propõe. Por quê? É o que a gente chama de bibliodiversidade. Né? Então, o livro é esse objeto que contém essa herança cultural, e todos os livros são importantes. Daí, o que acontece? Você tem um livro, centenas, milhares de livros que estão na livraria do Alexandre, que ele deve vender 1, 2, 3 por ano. Agora ele está lá. Quando vende? Tem livro que você vai olhar o histórico dele e fala, puxa, ano passado não vendi nenhum. Eu vou mandar esse livro embora. Não. Né? Uma livraria, para ser com a proposta que a Martins Fontes tem, por exemplo, ela tem que ter esse livro, porque ele é fundamental, ele é a herança cultural, né? Ele é fundamental. Então, assim, o livro ele tem que ser encarado como um objeto comum qualquer. Daí o tal do arcabouço, que já existe, né? Então, quando a gente fala da lei Cortês, que é uma lei que existe, essas semelhanças, leis semelhantes em todos esses países, a gente está falando de um aspecto dentro desse arcabouço que tem vários outros. Por exemplo, né, isenção de impostos. O livro é isento de imposto, está na Constituição, que o livro é isento de imposto. Outra característica que eu acho muito interessante, biblioteca. Né? Qual outro produto da nossa vida que está disponível para o público gratuitamente numa biblioteca? Você fala, mas as pessoas precisam, por exemplo, de roupa. Né? As pessoas têm que se vestir. Mas as pessoas, para poder se vestir, elas têm que comprar a roupa que ela quer. A própria alimentação, a pessoa tem que comprar alimentação. O livro não, o governo investe na biblioteca, que é onde todos os livros estão disponíveis para o público. Quem não puder adquirir o livro, vai numa biblioteca para ter acesso ao livro, a importância do acesso ao livro. Então, é realmente um objeto absolutamente distinto. Então, por isso é que é necessário, é preciso pensar
né, na coisa. E qual o futuro do livro, né? Como é que o livro, a importância do livro na educação, na formação do cidadão, tudo isso é preciso que isso seja pensado e considerado. Daí, quando a gente fala em lutar por uma lei dessa, uma coisa, não se está pensando absolutamente. É uma coisa não é coisa, defender o pequeno livreiro. Não é absolutamente isso. É a defesa do ecossistema do livro. É a defesa do livro enquanto esse objeto de transmissão cultural. Não é uma coisa... ele é tanto assim que hoje você tem no Brasil, por exemplo, você tem o apoio de todas as entidades ligadas ao mundo do livro, todos os editores. Há de haver alguma exceção que eu prefiro não me lembrar, se tem, mas todo mundo apoia, pelo menos diz que apoia, né? Assim, uma coisa qualquer que faça essa democratização do livro, né? Porque você realmente precisa disso. A gente usa muito essa frase, né? Nenhum livro, assim como eu falei das livrarias, nenhuma livraria é substituível, nenhum livro é prescindível, né? Todos os livros são importantes. Tanto o livro que vende um por ano, quanto o best-seller. Essa lei, que é uma grande sacada para essa missão de proteger o ecossistema do livro, a ideia é essa, que essa novidade editorial, que é o best-seller, né, que é o livro de venda rápida, ele é o financiador disso tudo. O Alexandre só consegue ter esse livro na livraria dele, que vende um por ano, fundamental para aquela pessoa que está procurando conhecimento sobre determinado assunto. Esse livro está lá na livraria porque o livro novo, saiu o livro novo da Carla Madeira, sucesso editorial e tal. O Alexandre vai poder vender centenas dessa novidade, porque a renda com essa novidade vai financiar o negócio dele. Isso acontece comigo, isso acontece com Samuel, isso acontece com todas as livrarias. Você deixar que um negócio, né, como essas livrarias virtuais, que descobriram que o livro, por suas características, ele pode ser um excelente produto para a venda do comércio online, porque não quebra, né? Ele tem um ISBN, ou seja, ele tem uma identidade reconhecível com facilidade, ele até de fácil embalagem, ele tem uma mídia enorme, né? Você não tem um dia qualquer que você pegue um jornal que não tenha lá a matéria ou no caderno de política, ou no caderno de cultura, ou no caderno de esporte, ou policial, qualquer coisa, você tem algum livro que foi lançado, que foi alguma coisa que tem mídia. Então ele é um produto excelente para esse negócio. Então você deixar que essas empresas, vamos chamar assim, sem querer ser agressivo, mas oportunistas, né, em relação ao livro, que eles vão naquele produto que é o sustento dessa bibliodiversidade, desse mundo, desse rico mundo dos livros, ele vai naquela sustentáculo da indústria, pegue aquele produto, use como isca para o seu negócio e tira a sustentabilidade desse rico negócio, dessa que é que sustenta a transmissão cultural, né, que a gente tanto precisa. Então, tem um exemplo, o Alexandre citou diretamente a Amazon, mas agora está acontecendo uma coisa curiosa. O Mercado Livre, que é poderosíssimo, né, tem um trabalho muito eficiente, no Brasil parece que
ocupam um espaço gigantesco no comércio, eles, depois de muito venderem livros através de marketplace, etc., resolveram entrar no negócio agora. E eles estão, eu achei curioso isso, porque mostra como que é. Eles entraram e aí imediatamente você vai hoje no Mercado Livre, assim, eu pesquisei alguns, assim, você vai no Mercado Livre, o preço de capa, que é o preço que o editor estipulou para que toda a cadeia do livro seja remunerada, esse é o preço de capa, para que todos tenham a parte para que continue existindo. Você vai no Mercado Livre, o Mercado Livre está lá 40%, 50% de desconto sobre esse livro, sobre aquele objeto, caso livro. Ou seja, é o mesmo caminho que a Amazon fez. Eles querem criar esse cadastro, eles querem os seus dados, eles querem isso, para isso usam o livro, porque o livro tem todas essas características. E é desastroso para o mercado. Isso em breve, né, isso a continuar dessa forma. Em breve você vai começar a ver desaparecimento da livraria. E a livraria, ela eu gosto muito de brincar com a ideia de livro é cultura, cultura é cultivo, né? Assim, é uma coisa a dizer para ser cultivada, né? Assim, o interesse pelo livro, o charme do livro, a importância do livro na vida das pessoas, ele vem se preservando apesar de tudo. Esse tudo que eu falo são as centenas de opções de entretenimento que você tem hoje na vida, né? Desde o celular, o cinema, podcasts, tudo. Apesar disso, o livro no mundo inteiro, ele continua, alguns lugares em crescimento e tudo mais. No Brasil, a gente está perdendo leitores, né? A última pesquisa editorial mostra que o número de leitores no Brasil está caindo. Mas o livro se manteve no mundo inteiro, ele mal bem se mantém. A boa notícia é que o grande consumidor de livro hoje em dia é o jovem. Isso é muito curioso. Então, apesar de toda essa concorrência, tudo, o livro se mantém, mas o jovem, ele lê o livro físico ou ele lê mais o livro no digital? O livro digital, essa é uma coisa curiosa. Em geral, eu gosto de fazer essa brincadeira, porque eu pergunto para as pessoas assim: qual é a margem, qual é a porcentagem de livro digital consumido no Brasil em relação ao mercado editorial? Quanto é o mercado de livro físico, quanto é o mercado de livro digital no Brasil hoje? Você chutaria o número? Arriscaria? Difícil, né? Assim, de primeira, eu diria que para o jovem seria mais no digital, a princípio, o jovem. Eu tenho 3 filhas e vejo que elas leem muito livro físico. Então, essa quantidade eu acho que ainda é mais um livro. O livro digital no Brasil é 6%. 95%. Mas essa tua resposta é uma resposta totalmente pé no chão, assim, de quem está acompanhando essa questão do mercado. A tendência das pessoas é achar que 50%. Já ouvi de tudo. O seu depoimento é um depoimento muito importante. Assim, quer dizer, eu também tenho filhos jovens que são felizmente leitores e leem livros físicos. Eu tenho usado um pouco essa imagem aqui, eu acho que vocês vão concordar com ela. Eu sou editor. Veja, hoje o autor escreve o livro no meio digital, usa lá o computador, Word, não sei o que, toda a produção editorial é feita digitalmente. O capista faz o livro digitalmente.
o editor acompanha isso durante meses, anos, na verdade, digitalmente, aprova todo o trabalho de revisão, ou seja, toda a produção do livro hoje é digital. Eu, às vezes, acompanho um projeto editorial durante anos, a exceção, normalmente são meses. A hora que o livro físico chega da gráfica, é sempre uma emoção. Eu tenho usado um pouco essa imagem, é como você vê o seu filho no ultrassom, e fica ali, olha, tem 2 perninhas, tem 2 braços, e você pegar o seu filho no colo. O livro físico é isso aí, sabe assim? E não por acaso, porque essa conversa do livro digital versus físico, ela existe já há algumas décadas. Meu pai foi me fundou a livraria, faleceu já há 25 anos. Eu lembro de uma preocupação que nós tínhamos 30 anos atrás, de que o livro físico pudesse efetivamente desaparecer. O livro físico não desapareceu, muito pelo contrário. O livro físico hoje é mais bonito, é mais sofisticado, a indústria gráfica produz livros mais sofisticados. Quer dizer, então é isso. Quer dizer, o livro físico Não, mas essa coisa do jovem surpreendeu a todos nós, aos editores, aos livreiros, e é o livro físico. Você vai, tiver oportunidade, é difícil ir, né? Porque nas bienais são lotadas, a gente está falando de 600, 700 mil pessoas ao longo do período, os jovens ali vendo livros. O que colaborou muito com isso? TikTok, por exemplo, que promove leituras, põe capa de livros, jovens, que nem antigamente tinha, né? Tem até a frase, né? Você conhece a pessoa pela capa do livro, né? Muito assim. Isso é um fenômeno, o que mostra uma valorização de um produto que deveria ser questionado com tantas tanta concorrência eletrônica, né? Mas não. Bom, mas tá bom, tá lendo, mas podia ser no digital. Também não. É no físico. Então essas coisas são centenas de anos que acontece isso, assim, né? Quer dizer, então tá lendo menos. É um problema, é uma outra questão, sai até um pouco disso. A gente está falando aí dessa diversificação, dessa tanta coisa, né? Então, posso falar pelos meus netos, né? Meus netos, assim, praticamente tem, obviamente, celular, pequenos, inclusive, tal, mas eu já vi criança pequena já com o celular na mão. Cabe aos pais, aos avós, aos tios, tentar ver. Se você coloca uma televisão, um celular perto de uma criança, é uma concorrência desleal. Essa sim é uma concorrência desleal, né? Fora toda essa que a gente está falando, com relação ao livro. Mas então, toda noite, lê livro, pega o livro, estava com esse final de semana, vem lá para eu ler, isso. Tudo bem que tem essa influência próxima, né? Mas é como sempre foi. Sempre a Flip, estamos lá na Flip, estamos sempre nas feiras dos livros, e tudo que é ligado à cultura, à literatura. É um prazer enorme, né, da vida ter me aproximado a pessoas tão interessantes quanto você. E eu estou aqui realmente querendo apoiar essa causa. Então, esse encontro, na verdade, é um apoio, né, a este tema, né. Escrevi um artigo, não sei quem é aqui, tem a oportunidade de ler o artigo que eu escrevi no Brasil Último junto com a Maria Fernanda Cândido. E dali nós nos posicionamos também o nosso olhar, que a gente entende que a livraria sim é um ponto de encontro onde as pessoas se encontram, trocam ideias. Ali surgem outros livros, as pessoas conversam entre si, as pessoas têm ideias, elas sentem justamente acolhidas naquele ambiente e podem se manifestar. A intermediação de um meio digital que tem um algoritmo, que tem uma certa lógica, nunca vai ser isenta, ela sempre vai ter um viés com um certo interesse. Um encontro de pessoas, estamos aqui conversando, debatendo, ouvindo conversas, sem a intermediação de algoritmo, é muito importante. Então, eu acho que esse contato presencial, como nós estamos tendo aqui, esse contato presencial que nós temos nas livrarias, seja nos lançamentos ou nos não lançamentos, conversando com pessoas, trocando ideias, né, e exercendo o nosso papel, né,
de cidadão, eu acho muito importante. Então, muito obrigado pela presença de vocês e boa tarde.